E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 2, do capítulo 2. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa na perspectiva de Ainz. Suzuki Satoru retornou ao castelo, juntamente com Keno. Desta vez, ele planejava pesquisar o interior com mais cuidado. Ele emprestou a Keno um item que poderia lançar Fly, e os dois usaram Fly para olhar ao redor do interior do castelo. Tudo que Keno fez foi ver se havia algo diferente no castelo, comparado a quando ela havia vivido nele. Mesmo assim, verificar um castelo tão grande levou bastante tempo. No final, eles não haviam encontrado nada de especial. Keno trancou seus pais no quarto de sua mãe. Eles ainda eram undeads, mas estavam intactos. Parece que o ser undead não estava interessado em outra coisa, senão transformar a sala do trono em um laboratório de pesquisa. Ao terminar, eles decidiram voltar para o esgoto. Depois que a mana de Keno se recuperou, eles lançaram Fly novamente, e foram para a sala do trono, para investigações mais profundas. O sol se pôs, e a noite desceu, lentamente sobre a terra. A sala do trono foi dividida em 3 salas. A que ficava, ao lado da porta, estava cheia de livros. A segunda estava cheia de tesouros, reunidos de toda a cidade, e a última sala era o laboratório, usado pela criatura Undead. Continha alguns fluidos misteriosos, e um fedor que não desaparecia. Depois de procurar a opinião de Keno sobre o assunto, Suzuki Satoru decidiu colocar todos os itens em seu inventário, uma vez que não excederam sua capacidade de peso, e então, os moveu para uma sala aleatória. Keno originalmente queria voltar para seu próprio quarto, mas Suzuki Satoru a impediu. Se eles fizessem isso, não haveriam motivos para usar Fly durante a investigação. Depois disso, decidiram seguir para o quarto, antes usado pelas empregadas. Quando Suzuki Satoru explorou pela primeira vez, tanto ele quanto seu lacaio haviam se preparado antes de entrarem, mas a única coisa que os recebeu foi uma nuvem de poeira branca. Só havia pro. Momonga falou: há muita poeira. Suzuki Satoru estava mentalmente preparado para isso, e tudo o que ele podia fazer era dar de ombros diante da lamentação de Keno. Momonga falou: bem, faz muito tempo que alguém morou aqui. O chão estava cheio de poeira, o que indicava que ninguém pisará ali por muito tempo. Portanto, os dois não perderam tempo com isso, e deram apenas uma rápida olhada. Keno foi a primeira a entrar. Ela atravessou o cômodo, indo em direção a uma janela, e a abriu. O vento soprou uma grande quantidade de poeira. Se houvesse quaisquer criaturas vivas presentes que precisassem respirar, provavelmente estariam tossindo. No entanto, isso não valia para ambos, já que não tinham essa necessidade, e o máximo que as nuvens de poeira poderiam fazer seria incomodá-los. Keno falou: posso limpar este quarto? Você não precisa pedir minha permissão para isso, pensou Suzuki Satoru, e então, respondeu: eu não me importo. O que me diz de limpar a poeira dessa maneira? Suzuki Satoru tirou um pergaminho. Como um avarento compulsivo, ele era o tipo de pessoa que não usava itens consumíveis por qualquer bobagem. No entanto, por ser apenas um item de baixo nível, e ele tinha muitos substitutos de nível superior para compensar o uso, portanto, isso não tinha importância. O pergaminho continha a magia Summon Monster First. Este pergaminho pode convocar um Lecereiro elemental de baixo nível. Escusado dizer, mas era como se tivesse uma ligação mental com o conjurador, que poderia dar ordens com um impulso mental. O elemental começou a girar, e rapidamente soprou a poeira dentro do quarto para fora. Momonga falou: Keno-san, esse pergaminho aqui contém o mesmo tipo de magia. Por que não tenta chamar um Warrior elemental com ele? Suzuki Satoru entregou o pergaminho, e assim que Keno pegou, ela o ativou, convocando um Leceiro Warrior elemental, como ele havia dito. Keno falou: obrigada, Satoru-sama. Momonga falou: não há necessidade de ficar em cerimônia. Não é nada demais. Elementais invocados por pergaminho de primeiro nível só existem por um curto período de tempo. Por favor, mantenha suas prioridades em mente ao limpar o quarto. Keno falou: tudo bem. Momonga falou: além disso, você pode dissipar o Fly agora. Keno falou: entendido. Embora não houvesse grandes mudanças na situação, talvez a possibilidade de recuperar sua casa tenha deixado Keno visivelmente mais feliz, enquanto a sentia. Ao observar a mudança marcante em Keno, Suzuki Satoru a contemplou com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Ele dera o pergaminho a Keno por um motivo.
Ele tinha realizado muitos testes depois de vir a este mundo, mas esta foi a primeira vez que ele realmente usou um item consumível como um pergaminho. Entendo. Então pergaminhos de Yggdrasil podem ser usados pelos habitantes deste mundo. E quanto ao contrário, eu gostaria de testar isso também. Além disso, os elementais invocados pelo pergaminho não duram muito. Ela não parece encontrar nada de errado com isso. Então, meu conhecimento de pergaminhos em Yggdrasil também é aplicável a este mundo, certo? Mesmo tendo perguntado a Keno sobre coisas assim antes, ele finalmente teve a prova que precisava. Não era que ele não confiasse nela, mas era melhor ver para crer. Como já havia dito, os dois elementais logo desapareceram, mas a essa altura, o quarto já estava bem limpo. Momonga falou: "O que faremos agora?" Keno falou: "Eu queria começar olhando esse pacote de pergaminhos. Por que essa criatura Undead veio aqui? Quem ele era? O que estava por trás disso tudo? E o mais importante, realmente havia uma maneira de restaurar as pessoas que haviam sido transformadas em zombies?" Essas perguntas, que vagavam em seu coração, lhe davam força, dando-lhe a tênue esperança de poder encontrar a resposta dentro daqueles pergaminhos, e era por isso que ela queria começar por eles. Assim que Keno estava prestes a abrir os pergaminhos enrolados, que cheiravam a mau presságio, Suzuki Satoru a impediu. Keno falou: "É algo importante, Satoru-sama." Momonga falou: "Permita-me lembrá-la, mas já verificou se eles contêm armadilhas?" "É possível que eles contenham algum tipo de armadilha mágica." Keno falou. Momonga falou: "Algumas armadilhas são disfarçadas de pergaminhos. Quando as pessoas tentam usá-las, elas explodem, e assim por diante." Keno falou: "Existem essas coisas?" Momonga falou: Você quer dizer que não?" Os dois se entreolharam. Keno falou: Satoru-sama, o senhor tem alguma solução?" Momonga falou: "Eu não sou bom em desarmar armadilhas. Eu acho que seria melhor deixar um dos meus Undeads abrir." Dizendo isso, Suzuki Satoru criou um Death Knight. Ele mandou o Death Knight sair do quarto e abri-lo à distância. No entanto, o problema era que o pergaminho comum também queimaria no caso de uma explosão. Então, ele teve que fazer cada um individualmente e verificar se eles estavam seguros. Depois de repetir o processo com todos os pergaminhos, eles foram para os livros. Enquanto o Death Knight repetia uma ação mecânica, Keno também estava verificando os pergaminhos que haviam sido declarados como seguros. No entanto, o rosto de Keno congelou. Keno falou: "Eu sinto muito, Satoru-sama. Eu não entendo essas letras." Momonga falou: Ele tinha ouvido antes que muitas línguas existiam neste mundo. Suzuki Satoru ficou atrás de Keno e olhou para os pergaminhos. "Nossa, é difícil de acreditar, mas é japonês. Pensei que isso não existiria aqui." Momonga falou: "Nesse caso." Suzuki Satoru tirou um monóculo do inventário. "Eu vou emprestar isso para você. Este item deve permitir que você traduza idiomas." Suzuki Satoru não utilizou porque achava que não conseguiria entender o conteúdo da pesquisa. Como um adulto responsável, ele deveria verificar se continha algum conteúdo que não fosse adequado para crianças. Isso era melhor do que apenas olhar e dizer: "É muito complexo, eu não entendi nada", e depois entregá-lo para Keno. Keno não pareceu perceber que Suzuki Satoru estava a agradecendo profundamente em seu coração. Então, ela colocou o monóculo e começou a ler. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.